E aí de ontem para hoje eu deixei então avisado sobre, né? Acabei me atrasando um pouquinho. Então até agora eu não falei nada a respeito da temática. Tô tentando organizar aqui o outro celular, pessoal. Enquanto o pessoal tá entrando aí, deixa eu só ir printando aqui a postagem de ontem. Pera aí, pessoal, que eu tô dando atenção aqui no outro celular, que eu tô printando aqui a postagem de ontem. Para quem perdeu a postagem, eu até salvei agora durante a tarde na aba destaques. Então essa temática sobre a ressurreição, o arrebatamento está na aba destaques. Até que momento eu vou deixar lá, eu não sei. Não sei se vai ficar permanente lá. Mas para a construção do estudo aqui, e até mesmo para que vocês possam rever, caso se interessem depois da live, tendo um pouco mais de base, né? Para absorver melhor o que é dito. Então eu deixei lá. Pelo menos até amanhã vai ficar. Grande Diego, boa tarde, meu irmão. Luan, irmã Carol, irmã Thaís, irmã Tássia, irmã Ana Carolina, irmã Karina, irmã Adriana, grande Alexandre. E aí, pessoal, vai falando de onde vocês são. Eu sou de Frutal, Minas Gerais. Eu fico entre Barretos, que é uma cidade mais conhecida, no interior de São Paulo. Fico entre São José do Rio Preto, que também é estado de São Paulo, né? Fico entre Uberaba, entre Uberlândia, que aí já é Minas Gerais. A irmã Aline, ela é de Cajamar. Sempre que eu faço pedidos pela internet, a rota para chegar até aqui, a minha cidade, a minha casa, é Cajamar. Boa parte das encomendas que peço via internet, né? A não ser quando vem pelo sul. Aí não passa por Cajamar. Irmã Andressa, do Paraná. O Diego, da Bahia.
Irmã Adriana de Cuiabá, irmão Alexandre de São Paulo, irmã Carol de Natal, o irmão Ricardo está na Flórida, Estados Unidos. Tiago, Criciúma, Santa Catarina. A irmã Vani, de Algarve, é assim que se pronuncia? Portugal. A irmã Ana Carolina, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Estudando QI, Jundiaí, São Paulo. Irmã Juliana, da Baixada Santista. Marielle, de Poços de Caldas, sul de Minas. Irmã Lúcia, de Bastos. O irmão Aloísio, de Natal. De Natal, Rio Grande do Norte. A irmã Carol perguntou, será que tem alguém aqui? E ele até trouxe logo após o comentário dela. Irmã Georgiana, Ceará, Horizonte. Irmã Fátima, de São Paulo, capital. Jabaquara. Entre Jabaquara e Santo Amaro. Irmã Carla, de Belo Horizonte, Itália. Ubatuba. O Luan, ele tá aí numa região muito favorável. Ainda mais no calor que aqui tá fazendo em Minas. Tá numa região muito boa, litoral. Santa Catarina, Brasília, a irmã Thaís, Boa Esperança, Minas Gerais, a irmã Ana, irmã Suelen, Juiz de Fora, Bocaiúva, norte de Minas, a irmã Karine, Juiz de Fora, a irmã Eveline, Campos, Rio de Janeiro, a irmã Val, Serra Gaúcha, a irmã Letícia. Bom, pessoal, então vamos lá. A ressurreição muito é condicionado dentro do sistema de que ela se trata de um evento para o corpo físico, bem como também de que o arrebatamento é algo para o corpo físico. Então traz tudo para a fisicalidade. Quando eu trouxe para vocês primeiramente o estudo sobre dimensões, explicando que a nossa mente, que na verdade não é mente, mas é a nossa alma, o sistema, ele nos oculta essa informação. Então é a nossa alma que está vivenciando. Essa vivência dela é colocada pelo sistema como pensamento. Então eles introduziram essa falácia, vamos dizer assim, de
mente e também de pensamentos. A mente, então, é na verdade a nossa alma, e os pensamentos é na verdade a vivência da alma no plano espiritual. Então tudo que você lembra, vive em tempo real, bem como também você projeta em planos, em sonhos para adiante, é a sua alma vivenciando o plano espiritual. O seu corpo, ele fica o tempo todo no presente. Você não consegue dar um passo para trás para voltar ao passado e nem dar um passo adiante para ir com o seu corpo para o futuro, né? Então você está sempre vivendo o presente com o seu corpo físico. Bom, a terceira dimensão é a dimensão que o nosso corpo físico está. A terceira dimensão, ela abrange a altura, a largura, e também a profundidade. Então é por isso que nós somos seres de terceira dimensão. Como diz, a massa corporal, a gordura, é o que nos dá profundidade. Então, isso faz com que nós sejamos seres de terceira dimensão, o nosso corpo físico. Então o corpo físico, ele está na matéria. Já a nossa alma, que seria então o que o sistema nos entregou como a nossa mente, a nossa alma, ela está então no plano espiritual. Enquanto não desperta do sono da morte, ela está presa na quarta dimensão. Então vamos lá, uma criança, um bebê, acabou de nascer agora está nascendo. Não está nascendo pessoas nesse exato momento? Essa pessoa que está nascendo agora, esse bebê que está nascendo agora, a alma dele está aprisionada, acabou de ser aprisionada em um corpo físico. Então o corpo físico está na matéria e a alma, que é a nossa verdadeira essência, a alma do bebê que acabou de nascer neste exato momento, acabou de ser aprisionado no corpo físico. Enquanto esse bebê ele vai desenvolver, né? Ele vai desenvolver, vai chegar a 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, né? Vai estar ali na fase de criança, 7, aí já começa a perder a inocência. Já começa a ter noção do bem, do mal, o que é certo, o que é errado. Já começa a ter um vislumbre. Então vai perdendo esse estado de inocência. Então, essa alma, Satanás, ele começa a trazer a alma, que é uma matriz limpa, porque passou no momento ali do líquido amniótico, ela passou por um reset. Passou pelo véu do esquecimento. Ela não tem a plena consciência, ela passou por um estado de amnésia, né? Ela entra em um estado de amnésia, ela não lembra do estado anterior, antes de adentrar a matéria. Então Satanás, ele se aproveita, e por isso que as crianças, elas vão, desde crianças, para o sistema escolar, porque aí é o momento que Satanás ele começa a condicionar. Obviamente tem também o sistema religioso, né, que pode até mesmo vir a anteceder o sistema escolar, onde o pai e a mãe, sendo participante de uma vertente religiosa, acabam introduzindo a criança desde muito bebê ao sistema religioso, perdão. Então, podemos até compreender de que o primeiro sistema que muitos são inseridos
é no sistema religioso. O outro sistema, e este aqui todos são, né? Como diz, comparado com o religioso, podemos colocar aí no âmbito que todos são inseridos, né? Que é o sistema escolar. Então Satanás ele vai começar a trazer a materialidade, a falsa ciência, de modo que aquela alma que adentrou a matéria em um estado de esquecimento, morta em espírito, ela vai começar a visualizar o físico, porque é o físico que começa a lhe ser apresentado como sendo a existência. Como se a existência se resumisse ao físico. Então Satanás ele começa a trazer a pessoa, a alma, para o físico, a olhar o físico. E aí ela mesma começa a achar de que ela é um ser carnal que tem uma alma. Porque ela está tão presa no físico, a alma que está presa na quarta dimensão, automaticamente fica presa à matéria. Então ela está sendo tão trabalhada na quarta dimensão, na dimensão espiritual, onde ela está aprisionada, alma, mente, alma, que ela passa a acreditar que o que o olho físico dela vê é a realidade da existência. Então Satanás ele vai aprisionar a alma cada vez mais na quarta dimensão por meio da terceira dimensão, que é aonde Satanás ele tem o poder, né? Não é o que a palavra diz? Nós somos do Criador, mas o mundo todo está sob o poder do maligno. Todo está sob o poder do maligno. Então todo mundo, o mundo físico, está sob o poder do maligno. Ele não, todo poder, toda glória será seu. Baste que se prostre diante de mim e me adore. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quero. Então, o reino físico, o reino da matéria, está sob o poder do maligno. Ele espelha aquilo ao qual é espiritual na fisicalidade. Por exemplo, igreja. Quando você pega as escrituras e começa a estudar e vai, né, folheando a palavra e aprofundando, você vai ficando nítido para você de que igrejas são pessoas, não são templos de pedra. Aí o que é que Satanás faz? Na astúcia dele. Espera aí. Igrejas são pessoas. Tá, então se eu comando o reino da matéria, eu tenho que espelhar o espiritual na matéria. Então agora eu tenho que trazer o conceito igreja para matéria, onde eu tenho poder. Aí ele vai construir os templos de tijolos. Aí a pessoa, ela escuta falar de igreja, a alma dela já está tão presa ao que Satanás condicionou, que ela raciocina assim: igrejas são templos de pedra. É um barracão aonde você vai com um dia e horário marcado. Devido a essa prisão que Satanás faz das almas na quarta dimensão. Por meio da terceira, por meio da matéria. Então, até aqui, vocês estão compreendendo como que Satanás ele faz esse sistema operacional no plano espiritual por meio da quarta dimensão, que é uma engrenagem espiritual. Poderia trazer aqui a grande Babilônia. Ela não está suspensa nos ares, ou seja, ela está suspensa no plano espiritual. Presta atenção nessa palavrinha, ares. Nos ares. A grande Babilônia ela está suspensa nos ares. Ares igual a plano espiritual. Então guarda essa palavrinha porque nós vamos retomar nela mais adiante. Então vá fazendo as assimilações, né, as correlações. Tudo que vocês veem, pessoal, escutam, busquem na palavra, né, o entendimento.
e façam as assimilações. Poxa, agora eu estou entendendo, isso aqui encaixa perfeitamente com aquela outra situação ali. Ah, agora ficou mais claro. Às vezes as pessoas elas não se permitem, porque o sistema ele fez isso, ele podou a curiosidade das pessoas. Então, não escuta isso não, porque isso aí é heresia. Não, isso aí é coisa de Satanás, isso aí você vai se perder. Não, isso aí já é conversa fiada. Aí a pessoa ela já se fecha, ela não para ouvir, para tentar compreender, ela não tira a bagagem dela, que ela já aprendeu, e presta atenção dentro da linha de raciocínio que está sendo entregue para ela, pelo menos compreender como que está sendo construída a forma daquele conhecimento ao qual ela ainda não tinha por aquela óptica. Então, trazendo até mesmo para as explicações que eu já estou dando, né, desde há pouco, pessoal, eu entendo, eu também faço parte da grande massa que em dado momento foi condicionado por Satanás. Então, obviamente, tem algumas temáticas que vai me causar um pouco mais de dificuldade para compreender, né, que eu vou ficar um pouco mais relutante a compreender. Mas por quê? Porque tem toda uma base sistêmica que foi construída. Pensa, eu tô com 36. Então são 36 anos, ou vamos dizer 30, né? Porque a partir dos 6 anos aí que eu entrei no sistema escolar, no sistema religioso eu não passei por ele. Apesar de que minha avó, meu avô, eles tinham alguns cultos da Assembleia de Deus dentro de casa, né? Dentro da casa deles. Então, quando eu passava o final de semana lá, poderia acontecer sim de eu estar ali. Mas eu tinha 6 anos, né? Pra mim, não fazia diferença o que estava sendo falado ali. Mas vamos lá. Então, eu tenho 36 anos, né? Que eu fui condicionado, na verdade, até os meus 30, né? Até os meus 30, porque aos 30 eu já passei a compreender. Então, vamos dizer que seria ali em torno de 30 anos, né, ou 24 anos, que eu fui condicionado, moldado pelo sistema. Então, hoje, o que eu busco? Depois que eu entendi de que há 2 sementes pisando na terra, eu não duvido de mais nada. Porque essa foi, vamos dizer, a primeira temática que, para mim, Lion, fez sentido, né? Eu estudei a história de Abraão. Ali foi o momento que eu, escutando sobre a história, mudou uma chave, eu despertei, né? E aí eu comecei a fazer toda a construção das sementes indo para trás, né? Retornando até Gênesis. E aí eu já fui compreendendo que há 2 sementes, como que há essa distinção. Então essa temática da semente da serpente foi uma temática que explodiu minha cabeça, né? Vamos dizer, ela foi um subnicho do nicho principal, que foi ali a história de Abraão. E aí eu fui voltando, né? Os descendentes e fui compreendendo. Então, a partir do momento que eu compreendi sobre essa temática, meu irmão, para mim nada mais é impossível. Então, ali eu já me permiti. Poxa, me esconderam algo. Algo foi escondido de mim. Então, o que mais será que não foi escondido de mim, né? Então, deixa agora eu pesquisar. Então, agora eu vou ouvir. Eu quero ouvir o que para muitos parece loucura, parece heresia. Eu quero ouvir. Para mim compreender se de fato é. Né? Então, o sistema, principalmente religioso, mas apesar que todos os sistemas, eles podam as pessoas, né? O sistema escolar vai colocar a pessoa para ela ficar totalmente científica, né? Na questão do sistema, da ciência humana. O sistema religioso vai fazer com que a pessoa fique presa aos templos de pedras, né? Sem poder ver o mundo fora do templo de pedra. Então acaba que cada sistema ele aprisiona a pessoa em determinado grau.
Mas uma coisa que a pessoa que se coloca como desperta tem que ter é o senso crítico. Então não tem ideia, eu, Lion, né? A maneira que eu vejo. Eu não sei tudo, eu estou aprendendo. Eu não despertei, eu estou despertando. Então quando eu encontro uma temática que é nova para mim, eu paro, analiso, deixo a minha bagagem de lado do que eu já tenho de conhecimento e tento acompanhar o raciocínio daquele irmão que está falando. Tem irmãos que trazem estudos profundos no YouTube e que de vez em quando outros irmãos batem cabeça, sem citar nomes aqui. Mas a pessoa ela não para tentar enxergar o estudo que está sendo passado pela óptica daquele irmão. Ela já vai com as barreiras. Ah, não, isso aqui é heresia. Não, isso não procede, não. E automaticamente não evolui, né? Não se edifica. Então, pessoal, despertar a alma é um processo. Não existe essa de que eu já despertei, eu já sei tudo, agora é daqui para frente da maneira que eu já sei. Não. Calma, eu quero ouvir, eu quero entender o que está acontecendo aí, que informação nova é essa que eu não estou captando. Deixa eu buscar, deixa eu ter um pouco de bom ânimo em correr atrás. É a primeira vez que eu estou vendo essa temática. Poxa, então espera aí, agora eu vou dar uma atenção para essa temática. Vou pesquisar um pouco mais sobre, ver se eu acho alguém que fale sobre. Até mesmo se aquele irmão trouxe, não tem outros que estão trazendo essa mesma profundidade, deixa eu perguntar para esse irmão. Irmão, ó, lá na live você falou tal coisa, ou você colocou nos stories. A hora que sobrar um tempinho aí para você me explicar, você traz para mim, né? Eu tenho dificuldade em ler, você pode trazer por meio de áudio, né? Às vezes você mandando um áudio fica mais fácil de eu fazer a assimilação. Se você tiver como trazer textos bíblicos para me ter um parâmetro ali conforme você vai falando, né? Eu ir conferindo. Então, temos que ter esse bom ânimo. Não é falar assim, eu já sei, não, eu já sou desperto já. Aí é desperto, mas se fechou para política. E aí acha que vai lá votar no político de estimação e que vai mudar o mundo. Não entendeu que está tudo corrompido por Satanás, que essa dimensão é corrompida por Satanás. Então é isso, pessoal. Deixem a bagagem de vocês de lado e vão acompanhando o raciocínio, né? Como eu digo, não precisa nem concordar comigo 100%, mas vocês têm que, pelo menos, entender o que eu estou tentando trazer, para depois vocês balizarem. Olha, esse conhecimento é o que eu já tinha, agora esse eu estou compreendendo a maneira que está sendo repassado para mim. Então agora deixa eu balizar aqui, né, o que eu já tinha de conhecimento e o que está me vindo agora de conhecimento. Será que faz sentido? Né? Tem respaldo bíblico? Está conseguindo fazer as assimilações, as correlações? Poxa, aqui eu ainda não compreendo, né? Para mim não faz sentido. Não, aqui faz sentido. Então é isso, é ter essa sandália da humildade, né? E quando eu falo isso, não é que eu sou mais que ninguém, não. É que eu estou correndo atrás, assim como vocês, de conhecimento, né? E eu me permito escutar de tudo e reter o que convém com base bíblica. Então eu não me perco das escrituras. Tem gente que sai vendo um punhado de informação, mas não passa pelas escrituras, né? Não tem a palavra como a peneira. E aí se perde. Aí de repente já não sabe se a Bíblia também não é manipulada, se a elite mundial não tem o controle da Bíblia, se não é só para controlar as pessoas. Entendeu? A pessoa ela começa a sair total da casinha, né? E começa até mesmo a duvidar da própria escritura. Então eu não tenho isso. Eu escuto de tudo, mas eu passo pelo crivo bíblico. O único livro que eu preciso ler é a palavra do Criador. O resto eu vou obtendo de conhecimento e passando pela peneira. Bom, então retomando. Por isso que eu trouxe o estudo sobre a diferença das dimensões e aonde a alma se encontra quando ela nasce aqui. Né, que ela se encontra nesse estado de aprisionamento, enquanto que o corpo ele está preso à terra. Então veja só, o corpo ele está preso à terra. Lembra? A terra é um reino plano. A terra é um reino plano,
fechado por um domo, logo o corpo está preso, não tem como o corpo sair, né? E a alma, ela está presa ao corpo, e o corpo está preso à terra, à matéria. Compreende, então, que tem duas prisões aí para a alma, né? Então, veja só. Quando você lê 1 Coríntios, se vocês quiserem anotar, mas tá na aba destaques, viu? Eu deixei lá, tá lá com o nome ressurreição. Então, como eu falei, vai ficar lá de hoje para amanhã, ou de hoje até terça-feira, enfim, talvez até fique por lá mesmo, não sei. Mas tá lá as passagens que eu estou citando aqui, durante a live. Então, 1 Coríntios 15, versículo 44, está escrito o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Então a palavra está sendo muito clara para mim. Tem dois corpos, dois tipos de corpos. Tem dois tipos de corpos, né? Irmã Nana, eu acabei de começar agora, pode ficar tranquila que não perdeu nada não. Tava só trocando meia dúzia de palavras com os irmãos aqui, dando uma recapitulada. Mas vamos lá, há dois tipos de corpos. Há o corpo natural e há o corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Então a palavra ela é muito clara. Tem dois tipos de corpos, o natural e o espiritual. O que vai ressuscitar é o espiritual, não é o natural. O que é o corpo natural? O físico, o da matéria. Ele não vai ressuscitar. O que vai ressuscitar é o espiritual. Então, por isso que eu trouxe para vocês o estudo de dimensões, para que vocês pudessem fazer essa distinção da terceira dimensão, da quarta dimensão e das dimensões superiores, para que vocês compreendessem que a alma ela está no plano espiritual. E o corpo físico está no plano material, que é na terceira dimensão. Tá bom? Então veja só. Continuando. Olha o momento da formação do homem. Gênesis 2. Eu estou olhando de lateral aqui, pessoal, porque eu estou com outro celular aqui para acompanhar as postagens que eu fiz lá. Então, olha só, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Criador o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, respondendo aqui até mesmo a irmã Crislene, então todos morreremos fisicamente? Sim, todos morreremos fisicamente. Ou vamos morrer de uma doença, ou vamos morrer naturalmente, ou vamos morrer de um acidente, ou vamos morrer se nós formos, e eu creio que seja, não que eu esteja certo, eu creio pelos estudos que faço, mas é a forma que eu vejo, né? Não estou obrigando ninguém a ver como eu, não. Mas que nós somos a geração que poderemos ver a inversão do campo magnético da Terra, pode ser também morto, sofrerá morte física no momento da inversão. Então, de alguma forma, nós vamos morrer, né? O físico é pó e ao pó vai tornar, que é o que eu vou até ler aqui em seguida. Porém, o sistema religioso, como ele traz tudo para a fisicalidade, as pessoas estão esperando, lá no futuro, o corpo físico ressuscitar, ou o corpo físico ser arrebatado, começa a subir,
subir, subir, subir, subir, de repente, puf. Não sei se na cabeça a pessoa é subindo, né? E aí a carne desce, não sei como que a pessoa raciocina, né? Ou como os filmes mostram, né? A roupa fica. De repente, o arrebatamento, a roupa fica no chão, cai no chão e o corpo some, né? Tem essa percepção. Por quê? Porque o sistema ele conduziu as pessoas a olharem tudo para o físico. E a palavra do Criador ela não está para o físico, ela está para o espiritual, né? Mas isso é proposital, pessoal. Isso não é que tadinho, eles não compreendem. Não, eles entendem o que estão fazendo. Só que em troca de poder, de fama, de privilégio, se aliançam com a engrenagem bestial, né, do sistema da besta, para manipular as massas. Obviamente tem os cegos, né, aqueles que são cegos e guiam cegos. Mas a informação ela chega para todos. A pessoa ela não sai da cegueira porque é algo demoníaco mesmo, né? Mas a verdade ela está para todos. Olha só. Tem gente que imagina, e nós vamos chegar nesse momento aqui na live, tem gente que imagina de que lá no dia do grande juízo, como se fosse algo lá no futuro, os corpos que estão lá no túmulo vão ressuscitar. Ah não, mas tem um corpo lá no túmulo que ele vai ressuscitar. É esse o corpo que vai ressuscitar no grande dia. Tá lá debaixo de 7 palmos de terra e é esse que vai ressuscitar. Então calma lá que daqui a pouco eu vou trazer vocês em uma análise. Mas vamos lá. Continuando aqui então. Pelo que eu havia postado nos destaques, né? Nos stories e que agora está nos destaques. Então olha só, acompanhe, pessoal, o raciocínio que eu estou trazendo a vocês. Não fica perdido aí buscando textos. E esse texto, e aquele texto, e agora, e aquilo lá. Não, tenta acompanhar aqui o que eu estou trazendo para vocês. Aí depois vocês mesmos conseguem depois fazer as correlações. Então agora isso explica o sentido daquele texto, né? Então foquem aqui nas passagens que eu estou trazendo a vocês e vão refletindo junto comigo aqui. Deixa a bagagem sistêmica de lado. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Criador o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ok. Gênesis 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Dela, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. É o que o próprio Criador está falando na palavra. Correto? Eu não estou inventando. É o Criador que está falando. Primeiro eu trouxe para vocês a leitura, como que foi feita a composição do homem, do pó. Pós o pecado, o Criador vai trazer essas palavras. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Só que essa palavra do Criador aqui, ela só foi lançada para o homem depois do pecado. Foi depois do pecado que a terra foi amaldiçoada. Teve um questionamento que foi levantado, não sei se foi via direct ou se foi na caixinha de perguntas. Mas, irmão, e se Adão e Eva não tivessem pecado? O que aconteceria? Nós vamos até ver aqui a respeito. Mas o que aconteceria? Não seria lançado para a terra. Não conheceria a morte. Adão e Eva, eles foram criados e colocados no jardim do Éden, que fica no terceiro céu. É o paraíso. É uma dimensão
celestial, espiritual. Adão e Eva não conheciam a morte, não ia ter o conhecimento da morte. Era um teste de obediência, somente isso. Né? Não ia passar pela terra, pelas provações da terra. Porque eles estavam em um estado de inocência. Satanás que tirou a inocência de Adão e Eva, corrompeu os sentidos através da falsa ciência do bem e do mal. Então, se Adão e Eva não tivessem experimentado do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não conheceriam a morte. E aí, porque eles iriam, né, ter descendentes, né, porque foi estipulado lá na criação que era para eles se multiplicarem. Por quê? Porque aquela cota de 1/3 dos anjos neutros precisavam passar pelo teste de obediência. Por quê? Porque ficaram neutros na guerra celestial. Então, teriam que passar por esse teste de obediência. Era somente obediência. Sendo obediente, não iria ter problema algum e não iriam conhecer a morte. Né? Aquela cota de 1/3 dos anjos neutros passariam, todos iriam nascer no terceiro céu, no paraíso. E não iriam conhecer a morte. Se todos, né, cada um em cada momento que nascesse ali no terceiro céu, não se corrompessem com o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós não fomos colocados no jardim do Éden já com a sentença da morte. Ela veio depois do experimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é até mesmo respondendo o questionamento que foi levantado. Então, olha só. Essa sentença, então, que do pó foi feito e ao pó tornarás, foi depois de experimentarem do fruto. Agora eu vou trazer também o versículo 16 e 17. Mas primeiro vou retomar a leitura de Gênesis 2, versículo 7. Mais vocês vão ter uma base de certeza do que ouviram e mais conseguirão fazer a assimilação do que ainda tem por vir. Formou o Criador o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então a alma é a nossa verdadeira essência, o nosso verdadeiro eu. Gênesis 2. Então olha só o momento que o Criador determinou que eles não comessem do fruto, porque senão iriam morrer. E ordenou o Criador ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o Criador determinou ali, não coma. Pode comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então percebe que não existia a morte até experimentar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não conhecia a morte. E se não tivesse experimentado, não iria conhecer a morte. Era somente a obediência. Então foi estipulado que se comesse da árvore, do fruto, morreria. Que árvore é essa? A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. São conhecimentos. Satanás, ele corrompeu os conhecimentos. Ele entregou uma falsa ciência. A árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore de conhecimentos. Mas resume-se, pessoal, conhecimento, é conhecimento, somente conhecimento. Esquece árvore. Árvore é a maneira de correlacionar ali fruto. Eu estou aqui agora trazendo conhecimentos a vocês, correto? Vocês não vão captar 100% do que eu estou entregando de conhecimento para vocês. Mas
Tem pessoas que vão absorver 50%, tem pessoas que vão absorver 40%, tem pessoas que vão absorver 92%. O que é essa absorção? É o fruto. É a porcentagem que você vai absorvendo do conhecimento que está sendo transmitido. Satanás, ele entregou conhecimento. Só isso, conhecimento. Só que ele entregou uma falsa ciência, ou seja, um falso conhecimento. Ele é o pai da mentira. Ele engana todo mundo. Então o conhecimento que ele foi entregando para Eva, bem como depois Eva compartilhou com Adão, foi um conhecimento corrompido. Não é a verdade, mas aquela mentira que Satanás maculou. A partir da verdade, ele maculou e entregou uma mentira. Vou dar um exemplo. O sistema religioso. Templo de pedra. A verdade é que igreja somos cada um de nós. A mentira que Satanás startou na humanidade, que o templo de pedra é a igreja. Que o templo de pedra é a casa do Criador. Sendo que o nosso corpo é a verdadeira casa, o verdadeiro templo do Criador. Então, compreendeu? É um conhecimento corrompido. Uma falsa ciência do bem. Bem como também a ciência do mal. Então é isso. Bom, o Criador, então, ele falou, olha, no dia que comerdes do fruto, certamente morrereis. Agora, vamos para Gênesis 3. Lembrando, tudo que eu estou falando aqui está na aba Destaques. Está com o nome Ressurreição. Deixei lá de hoje para amanhã, ou de hoje para terça, ou até quando me der na telha. Gênesis 3, versículos 21 ao 23. Depois que o homem pecou, comeu do fruto, tá bom? E fez o Criador a Adão e à sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Criador: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Criador, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Percebeu então que o Criador, depois que o homem pecou, ele colocou túnicas de pele. Isto é aquilo ao qual vai nos trazer o perecimento, que é o carbono, o 666. O número da besta é número de homem, e o seu número é 666. Então, a nossa genética, duas coisas aconteceram com o pecado. Nós decaímos dimensionalmente e nós decaímos geneticamente. Nós não conhecíamos a morte. O nosso corpo não foi feito para a morte. Porém, depois que pecamos, fomos corrompidos por Satanás e passamos a ter o conhecimento, então, da morte. Passamos a ter o perecimento, né? Por conta do carbono, né? Que é esse corpo físico. Essa pele, que ela é perecível. Ela vai envelhecendo conforme o tempo vai passando, até o momento que morre. Por isso que depois do pecado, és pó e ao pó tornará. És pó e ao pó tornará. Bom, então túnicas de pele é o carbono, o 666, né? Então está ficando claro que o corpo físico ele volta para o pó. Foi o que o Criador determinou, correto? Vai fazendo essas junções de informações para que vocês façam a distinção do que é alma e do que é corpo físico. Então veja só, quando o Criador coloca as túnicas de pele em Adão e Eva, coloca o carbono, o que é que está acontecendo então? O que é que aconteceu? O porquê? Por conta do pecado. O salário do pecado é a morte. Não é o que a palavra diz? O salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram.
Qual que é o salário do pecado? A morte. Só que aí você pode falar assim, poxa, o Criador ele falou assim, no dia em que